A bomba fiscal pode estourar em 2027 no colo de quem assumir, seja o mesmo governo ou então o outro, e a escolha será impopular e ingovernável. E no fim, quem paga as contas somos nós mesmos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um segundo ED de Crise, o programa da UVP Capital, onde a gente fala sobre os problemas da economia, da política e também da sociedade, e é claro de como tudo isso bate direto e também influencia seus investimentos. Para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que o Brasil tem um orçamento de trilhões e quando o assunto é estrada, pesquisa ou serviços básicos, a resposta quase sempre é a mesma: não tem dinheiro. Parece ser estranho. E hoje vamos falar sobre um risco do nosso país entrar em shutdown, que é quando você tem a paralisação das contas públicas ali. A gente vai trazer mais detalhes também em relação a isso. E pra gente entender ainda mais essa história, essa contradição não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de décadas, devagar, como uma bola de neve que começou pequena lá atrás e nunca parou de crescer. E pra gente entender por que estamos correndo o risco de travar tudo em 2027, precisamos voltar em 1988, quando nasceu a nossa querida Constituição, que até hoje organiza ou desorganiza também o nosso governo brasileiro. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Então, começando lá em 1988, o Brasil tinha acabado de sair de mais de 20 anos de ditadura. O clima era de reconstrução e o povo queria democracia, mas também queria direitos, saúde, educação e seguridade social. E na época a Constituição veio para atender isso. Nasceu o SUS, a Previdência foi ampliada, a educação ganhou mais espaço, tudo ótimo, tudo justo. Mas junto com essas conquistas veio um detalhe muito importante: o orçamento foi ficando engessado. E esse engessamento começou a mostrar efeitos de forma rápida, porque a Constituição ela distribuiu o orçamento para várias áreas, estabeleceu pisos mínimos para saúde, educação e vinculou as aposentadorias e benefícios ao salário mínimo. Ou seja, criou um sistema onde gastos crescem sozinhos. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada, porque toda vez que o salário mínimo sobe, milhões de aposentadorias sobem junto. É um gasto automático. E aqui eu quero colocar uma curiosidade, porque o problema não é o salário mínimo, a gente vai entrar com mais detalhes no vídeo, mas é porque como ele fica engessado no orçamento, qualquer ganho real acima da inflação ali, do reajuste do salário mínimo, é um gasto maior, é um passivo maior para o Estado brasileiro. E além disso, é aqui que entra as duas características de gasto que explica boa parte da confusão atual: os famosos gastos obrigatórios e aqueles livres, e também um pouco mais técnicos, os discricionários. E para entender um pouco mais dessa diferença, os obrigatórios são aqueles que o governo não tem como escapar. Então aqui eu vou mencionar alguns, como aposentadoria, pensões, salário de servidores, saúde e educação. Já aqueles gastos livres são aqueles que o governo pode escolher: obras de manutenção de estradas, bolsa de pesquisa, emissão de passaporte, enfim, todos aqueles que são importantes, mas eles também são mais flexíveis. E o problema é que os obrigatórios começaram a engolir o orçamento. No fim dos anos 80, ele era apenas 30%, ainda dava para respirar. Mas ano após ano, esse espaço foi sumindo. E aqui é uma analogia porque o governo simplesmente virou como se fosse aquele trabalhador que recebe o salário e já vê tudo indo embora em boletos. Então imagina, o gasto fixo aumentou muito. E em seguida, nos anos 90, o Brasil vivia a famosa hiperinflação. Pra gente era um caos, pro cidadão comum, mas pro governo era como se parte dos gastos desaparecesse automaticamente. E aqui eu queria colocar uma observação, porque quando você tem uma inflação muito alta, e a inflação ela corrói o poder de compra da população, nesse caso, como o governo tinha obrigações muito de longo prazo, se ele trazesse a valor presente, o valor do dinheiro não ia valer tanto. Então a hiperinflação ajudava muito nas obrigações de longo prazo. Só que a gente sabe que esse truque simplesmente acabou depois do plano real. Ou seja, de repente tudo passou a ser pago de forma integralmente e a conta começou a pesar. Na época o país até conseguiu se virar porque a arrecadação crescia em alguns momentos, mas a tendência estava clara. O orçamento ficava cada vez mais amarrado e foi aí que veio o boom das commodities, que parecia uma solução mágica. Na época dos boom das commodities, eu queria colocar aqui um exemplo bem interessante, porque a China começou a comprar tudo. A China hoje é o nosso maior parceiro comercial, mas na época eu também já estava iniciando essa parceria estratégica com o Brasil. Na época ela comprava de minério a soja e o nosso PIB ele crescia acima de 3% e milhões de pessoas também saíram da extrema pobreza e o crédito se expandia. Ou seja, o governo aproveitou para aumentar os programas sociais, salários e também criar novos benefícios. Mas nesse momento, os gastos obrigatórios já eram 75% do orçamento. Ou seja, cada real arrecadado, 3/4 já estava comprometidos antes mesmo do ano começar. E é como se aquela família que melhora de vida, aumenta ali o padrão, troca de carro, financia uma casa maior, mas se o salário para de crescer, os boletos continuam chegando. E foi exatamente o que aconteceu quando o boom das commodities acabou. Ou seja, você teve um aumento da arrecadação, vários dólares entrando no nosso país, mas a
a gente também aumentou muito os gastos obrigatórios. E pensando nisso, em meados de 2011, o governo Dilma trouxe a nova matriz macroeconômica ali, ficou bem famosa essa nomenclatura ali com o Guido Mantega, e a ideia era simples: o Estado seria o grande motor da economia, ou seja, mais gastos, subsídios, crédito barato e também controle de preços. A ideia era que o crescimento da economia faria que o governo arrecadar mais via tributos. Parecia bom no papel, mas obviamente deu errado, porque os investimentos privados sumiu, afinal, quem investe num país em que as regras mudam praticamente toda hora? Na época a inflação voltou, os gastos também dispararam e entre 2014 e 2016 o Brasil viveu uma das piores recessões da sua história até então, porque o PIB caiu mais de 7%, o desemprego disparou e a confiança também foi pro saco, né? Evaporou. Enquanto isso, os gastos livres praticamente desapareceram. Cada aumento no salário mínimo custava bilhões a mais na Previdência. A gente até trocou uma ideia também em relação a isso, eu vou deixar um card do vídeo sobre o INSS, sobre a Previdência. E continuando nessa conjuntura, o governo começou a gastar mais do que arrecadava, somando os juros da dívida e, obviamente, a situação ficou insustentável. E foi nesse caos todo que surgiu em 2016 o teto de gastos do governo Temer. As despesas só poderiam crescer pela inflação e nada de aumento real. No começo funcionou e passou a imagem de uma disciplina fiscal, mas tinha um problema: congelava tudo sem diferenciar gastos bons de gastos ruins. Como os gastos obrigatórios cresciam sozinhos, quem sofreu foi os gastos livres, porque infraestrutura, pesquisa e programas de incentivo tudo minguou. Era como se colocasse um paciente numa dieta radical, ele vai, obviamente, emagrecer, mas ele vai perder músculo junto. E como era de se esperar, o teto de gastos começou a ser furado. Exceções, créditos extras, e em 2020 a pandemia praticamente acabou com ele. E posteriormente, em 2022, ano eleitoral, ele já estava praticamente desmoralizado. E com a vitória do atual presidente Lula, veio o arcabouço fiscal. Na época ele passou por uma PEC dentro do Congresso e a ideia dele era ser mais flexível que o teto de gastos, porque ele poderia crescer junto às receitas até 2,5% acima da inflação. E no papel ele era bonito, mas ele tinha um problema estrutural também, porque ele depende muito de arrecadação. E a gente sabe que a arrecadação não cresce para sempre, a não ser que seja tributando um monte de pessoas de uma hora ou outra, mas a gente sabe que isso politicamente não é tão bom para a população. E se a gente for pegar alguns dados de projeção, as projeções mostram o tamanho desse desafio. Em 2026, 200,8 bilhões ainda permanecem livres, em 2027, 122 bilhões, em 2028, 59 bilhões e em 2029 apenas 8,9 bilhões ainda continua livre, ou seja, menos de 0,1% do PIB. E se a gente for pegar também como analogia, não paga nenhum cafezinho em Brasília, ou seja, se você dividir essa conta pela quantidade de gastos que a gente tem com o parlamento, isso aí não dá nenhum orçamento pro cafezinho. E se a gente for pensar, diferente dos Estados Unidos, aqui não existe shutdown formal, mas o efeito pode ser pior, porque ele paralisa de forma silenciosa, ou seja, obras são interrompidas, programas sem verba, hospitais sem insumos, universidades também podem suspender bolsas e a emissão de passaporte pode ser travada, fiscalização inexistente e, obviamente, os estados e municípios podem viver sem repasse do governo federal. E se a gente for pegar uma projeção mais pessimista, e se faltar até para os obrigatórios, aí é calote, porque aposentados podem ficar sem receber, servidores públicos também, e também isso pode ter um efeito no mercado financeiro, né? Porque o dólar pode disparar, como também os juros, e isso de alguma forma vai prejudicar os investimentos de quem acredita ali nas empresas do nosso país. E se todo esse caos concretizar, a gente sabe que quem vai sair mais penalizado é o cidadão comum, né? Ou seja, o dia a dia ali da população. E se a gente for pegar alguns exemplos internacionais, queria trazer aqui a Grécia, que em 2009 ela teve um déficit enorme, a confiança também dos investidores institucionais chegaram a zero, juros nas alturas, resgate do FMI e também da União Europeia. Ou seja, na época eles tiveram que fazer cortes brutais, desemprego ficou acima de 25% e é uma década quase que perdida, né? Que ela iniciou ali por volta de 2010 até 2015 também. Uma década não, né? Mais uns 5 anos aí. Tem um vídeo também da Grécia a gente falando um pouco sobre isso. E mais um outro exemplo da Argentina, que gastou mais do que arrecadava, imprimiu dinheiro e resistiu às reformas. E o resultado não poderia ser diferente. Inflação crônica, pobreza crescente, crise em 2001, 2018 e também 2023. E de uma forma mais recente, quando o Milei assumiu, ele encontrou uma inflação de 211% e déficit de mais de 15% do PIB. E ele teve que fazer cortes ali em ministérios, demitir servidores e eliminar subsídios e desvalorizar também a moeda. Ministério de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera.
Lembra daquela ideia de inflação mais alta? As obrigações de longo prazo, a valor presente, vale menos. Então o Milei teve que adotar ali a desvalorização também do câmbio, pelo menos no curto prazo. Bom, e o Brasil? Bom, se a gente for pegar dados relativos, ele parece muito a Argentina de 2020, mas ainda temos muito tempo ainda para resolver. Mas não muito, porque em 2027 pode ser o ano em que o orçamento simplesmente ele trava. E lembra, 2026 é um ano eleitoral, então a tendência é gastar ainda mais. Ou seja, quem tá nos cargos hoje quer se reeleger, então a tendência é que aumente ainda mais os gastos públicos. Ou seja, a bomba fiscal pode estourar em 2027 no colo de quem assumir, seja o mesmo governo ou então o outro, e a escolha será impopular e ingovernável. E no fim, quem paga as contas somos nós mesmos. Quem utiliza o SUS, o estudante que depende da bolsa universitária, o trabalhador que utiliza as estradas que muitas vezes estão esburacadas, enfim, todo mundo. E é exatamente por isso que eu sempre reforço a importância da diversificação. Para você ter uma ideia, lá em 2011, na chamada nova matriz macroeconômica do governo Dilma, o dólar estava em torno de R$1,70 e R$2. Um tempo bom, né, Lucas? Saudade. Tempo bom de viajar, comprar muita coisa boa. E hoje, se a gente for pegar, ele passa de R$5. E esse movimento mostra como o patrimônio pode ser corroído se não tiver protegido e bem balanceado, preparando para diferentes cenários. E se você tem no mínimo R$300 mil para investir, te convido a conhecer a UVP Consultoria. Nosso objetivo é acompanhar de perto, pensar a estratégia junto com você e montar uma carteira descorrelacionada, combinando renda fixa, ações, proteção em outras moedas e até oportunidades fora do Brasil. É simples, é só digitar alvp.com.br ou clicar no link da descrição e preencher o formulário. Agora estamos mais estruturados e atendendo todo mundo que tem acima de R$300 mil de patrimônio. E a gente sabe que no fim das contas, investir sem acompanhamento pode sair caro. Quando você tem alguém olhando a carteira com visão estratégica, momentos de crise deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidades. Então a pergunta que fica é o seguinte: o Brasil vai encarar o problema agora, com medidas impopulares, ou vai esperar o choque de 2027? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque esse debate precisa sair de Brasília e chegar na sociedade. Eu sou Douglas Ribeiro e esse é mais um episódio do Segundo é Dia de Crise. Então se você curtiu, deixa o like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até mais, um abraço!